Se tem um tipo de filme que marcou os anos 2000 foram as paródias escrachadas, cheias de piadas rápidas, referências à cultura pop e muita, mas muita zoeira. Depois do sucesso de Todo Mundo em Pânico e Deu a Louca em Hollywood, surgiu em 2008 Disaster Movie, ou como ficou conhecido no Brasil, A Liga da Injustiça. Mesmo sendo considerado um dos piores filmes já feitos por muita gente, ele tem uma série de curiosidades que pouca gente conhece. Então prepara a pipoca, porque hoje vamos explorar 5 fatos surpreendentes e engraçados sobre Disaster Movie que você provavelmente nunca ouviu falar. Número 5. A produção foi feita em ritmo alucinante. Pouca gente sabe, mas Disaster Movie foi escrito e filmado em tempo recorde, ainda mais acelerado que os filmes anteriores dos mesmos criadores. O objetivo era aproveitar a onda de blockbusters de catástrofe que dominava os cinemas, como O Dia Depois de Amanhã e 2012. Com isso, roteiristas e produtores trabalharam praticamente sem descanso, escrevendo e filmando quase ao mesmo tempo. Essa correria acabou refletindo no resultado final. Muitas piadas foram improvisadas no set, e várias cenas foram reescritas apenas dias antes das gravações. O curioso é que essa pressa não aconteceu por acaso. O estúdio estava preocupado em perder o timing, já que os filmes de desastre estavam no auge da mídia naquele período. Quanto mais rápido eles colocassem o filme nos cinemas, maior a chance de faturar com a onda do momento. Por isso, a equipe precisou abrir mão de um polimento maior no roteiro, priorizando a rapidez em vez da qualidade. Isso explica por que tantas cenas parecem desconexas ou forçadas. Ainda assim, esse ritmo acelerado deu ao filme uma energia caótica que, por incrível que pareça, conquistou alguns fãs. A mistura de improviso, piadas rápidas e referências malucas acabou criando um estilo bagunçado que se tornou quase uma marca registrada dessas paródias. Muitos acreditam que, se não fosse essa produção relâmpago, o filme teria perdido justamente esse tom espontâneo e imprevisível. Número 4. O elenco tem rostos que depois ficaram famosos. Mesmo que muita gente não leve Disaster Movie tão a sério, o elenco guarda algumas surpresas. Kim Kardashian, por exemplo, fez sua estreia no cinema nesse filme, anos antes de se tornar uma das maiores celebridades do mundo. Na época, poucos sabiam quem ela era, mas hoje sua participação chama a atenção justamente por ser quase um registro histórico de quando ela ainda estava começando. Além dela, o filme também contou com Vanessa Minnillo, que era uma apresentadora popular nos Estados Unidos, e Carmen Electra, já veterana nesse tipo de paródia. O mais curioso é que vários atores que aparecem em papéis pequenos no filme acabaram seguindo carreira sólida na TV americana. Eles podem não ter ganhado fama global, mas são nomes que depois se consolidaram em séries e comédias menores. É interessante perceber como filmes de paródia, mesmo sendo tão criticados, acabavam servindo como porta de entrada para muitos talentos que estavam tentando se firmar em Hollywood. Outro detalhe é que boa parte do elenco topou participar porque essas paródias eram vistas como projetos divertidos e de baixo compromisso. Muitos atores aceitavam os papéis justamente porque sabiam que não precisavam levar a sério, e isso dava liberdade criativa para brincar, improvisar e exagerar sem medo. Essa energia se percebe em várias cenas, onde claramente o elenco está se divertindo mais do que tentando fazer uma atuação tradicional. Número 3. O título muda completamente em cada país. Assim como outros filmes de paródia, Disaster Movie ganhou títulos completamente diferentes ao redor do mundo. No Brasil, ele foi lançado como A Liga da Injustiça, tentando chamar atenção para a sátira de heróis, mesmo que a maior parte do filme não fosse sobre isso. Já em Portugal, o título foi Disaster Movie, o filme catástrofe,
um trocadilho óbvio, mas que deixava claro o estilo da comédia. Em países da Ásia e Europa, ainda houve variações ainda mais estranhas, como paródia épica de desastres e até o Dia do Fim do Mundo Maluco. Essa estratégia de trocar os nomes era muito comum na época, porque os distribuidores acreditavam que o título precisava se adaptar ao humor local. Muitas vezes, a piada funcionava melhor em um país do que em outro, então os estúdios mudavam completamente o sentido para tentar vender mais ingressos. É curioso porque, no fim, isso criava uma espécie de multiverso de títulos, onde cada país conhecia o mesmo filme por um nome diferente. Além disso, essa diferença nos títulos ajudava a reforçar a ideia de que os filmes de paródia não tinham identidade própria, mas se moldavam ao que estava em alta no momento. É um detalhe que hoje em dia gera boas risadas, porque mostra como até o nome fazia parte da bagunça planejada. Número 2. Muitas piadas foram cortadas antes do lançamento. Por mais absurdo que Disaster Movie já pareça, a versão que chegou aos cinemas não é a mais exagerada. Durante as pré-exibições, várias piadas foram cortadas porque não funcionaram bem com o público. Algumas eram consideradas pesadas demais, especialmente quando faziam piadas com celebridades reais, enquanto outras simplesmente não arrancavam risadas. O resultado foi que muitas cenas foram encurtadas, deixando o filme com pouco mais de 80 minutos, um dos mais curtos do gênero. Há relatos de que cenas envolvendo referências a Britney Spears, Lindsay Lohan e até Barack Obama foram retiradas para evitar controvérsia. Isso mostra como a produção tentava caminhar em uma linha tênue entre a zoeira sem limites e a necessidade de não irritar demais o público. Mesmo assim, ainda restaram piadas que dividem opiniões, com alguns achando engraçado justamente por ser sem filtro, enquanto outros consideram forçado. Curiosamente, várias dessas cenas cortadas acabaram sendo incluídas em versões estendidas lançadas em DVD. Isso fez com que alguns fãs passassem a colecionar essas edições, já que nelas é possível ver a versão crua do filme, com as piadas mais pesadas e absurdas que não chegaram ao cinema. Número 1. O filme virou cult pelo exagero. Na época do lançamento, Disaster Movie foi massacrado pela crítica, sendo considerado um dos piores filmes de 2008. Muitos críticos apontaram a falta de roteiro sólido e o excesso de referências soltas como um problema. Mas, com o passar do tempo, o filme ganhou um certo status de cult justamente pelo exagero. Para muitos, ele representa perfeitamente a era das paródias dos anos 2000, onde a intenção nunca foi ser bom, mas sim zoar tudo que estava em alta. Hoje em dia, há fóruns e comunidades na internet que revisitam o filme com um olhar nostálgico. Eles enxergam Disaster Movie como uma cápsula do tempo, mostrando o tipo de humor que fazia sucesso naquela década. As referências a High School Musical, Hannah Montana, Batman e tantos outros personagens acabam sendo um lembrete divertido do que bombava na cultura pop de 2008. É por isso que, apesar de odiado na época, Disaster Movie sobrevive como uma espécie de guilty pleasure. Ele é aquele típico caso de filme tão ruim que acaba ficando bom, sendo lembrado até hoje justamente porque abraçou sem vergonha a bagunça e a loucura que se propôs a mostrar. Espero que tenham gostado. E aí, você já conhecia alguma dessas curiosidades de A Liga da Injustiça? Apesar da fama de ser ruim, o filme acabou entrando para a história como um retrato exagerado das paródias da época, e até hoje divide opiniões entre quem ama e quem odeia. Uma coisa é certa, ele deixou sua marca na comédia nonsense dos anos 2000. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E me conta nos comentários, qual outro filme maluco você quer ver por aqui? Até a próxima!